Olá, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. Esse programa foi gravado aqui no auditório do Minas Centro, nas instalações do Minas Centro, aqui em Belo Horizonte, Avenida Augusto Lima, em frente ao Mercado Central. Programa gravado com plateia, pela primeira vez na história do canal Viver Brasil, o Saúde e Bem-Estar, gravado com plateia. Daqui a pouco a gente mostra um pouco da nossa plateia, mas a gente tem a alegria imensa de ter aqui, por exemplo, Elias Sunshine conosco aqui, ele que sempre antecipa o programa. Elias Sunshine, que alegria, Elias. Muito bom ter vocês todos aqui conosco, nossa plateia maravilhosa, acompanhando o nosso Saúde e Bem-Estar. No programa de hoje, a gente está gravando aqui esses dois programas especiais durante o 11º Conexão Empresarial, esse evento fantástico no calendário da cidade de Belo Horizonte. E agora a gente vai falar sobre a jornada da saúde do paciente antes, durante e depois do hospital. A nova perspectiva da relação da população com o hospital. O hospital como um centro de cuidado da saúde, não só como cuidado da doença. Para falar sobre tudo isso, quem está aqui conosco é o Dr. André Soares Costa, que é diretor-geral do Hospital Mater Dei de Betim e Contagem. Bem-vindo, doutor, tudo bem? Muito obrigado pela presença, tudo bem? Boa tarde já. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, depende da hora que nosso telespectador, nossa telespectadora está acompanhando o programa, mas está tudo certo. Bom dia, boa tarde, boa noite e vamos aí. Um prazer estar aqui com Alegria, doutor. Estamos falando sobre essa mudança de paradigma, de relacionamento que a população passa a ter com o hospital, ou pelo menos a proposta da rede Mater Dei, a rede de saúde Mater Dei. Essa mudança de paradigma, ela é algo absolutamente necessário para o cuidado da saúde da população, né? A partir do momento em que a gente entende o hospital como um lugar exclusivamente para cuidar da doença, nós estamos falando de um lugar que quer ser evitado, onde você nunca quer estar, onde um lugar onde você vai ter, ojeriza aquele nome, porque ali está sempre associado com doença, com notícias ruins. E a gente precisa hoje que as instituições de saúde se tornem verdadeiramente instituições de saúde. Então, que elas estejam preparadas para conhecer a população, que elas são responsáveis por manter o cuidado e poder cuidar dessa população antes e depois do episódio hospitalar. Então, nós precisamos e estamos trabalhando cada vez mais com a criação de ambulatórios, de centros de cuidado fora do hospital, de programas de deshospitalização, telemedicina, tudo isso para que o episódio da internação seja exclusivamente aquele mínimo mal necessário. Eu preciso do hospital e vamos continuar precisando, sempre, mas eu preciso que ele esteja ali para aquilo que é necessário. Então, para receber o medicamento que não pode ser dado em casa, para fazer um procedimento cirúrgico que não pode ser feito no consultório, para cuidar das fases de fim de vida, quando necessários, mas que a gente possa cuidar desse paciente como um todo também fora do hospital. Assim, numa primeira análise, a gente pode falar de desoneração do sistema de saúde, não só público como privado, enfim, de uma forma geral. Cuidar da saúde significa gastar menos dos recursos disponíveis para esse cuidado, né? Esse é um ponto muito importante que todos nós devemos estar preocupados com ele, né? Um exemplo dos Estados Unidos que já gasta quase 20% do seu PIB com saúde. Então, pensa, 1/5 da arrecadação do país é toda gasta com a saúde da população. Claro, a saúde da população é extremamente relevante, mas nós temos outros países que conseguem manter isso em níveis bem abaixo de 10% e entregar resultados muito bons. Outro fato extremamente relevante que nós temos que pensar é que hoje 60% da saúde privada é financiada pelas empresas. As empresas que têm planos de saúde corporativos e pagam esses planos para os seus funcionários. Não são financiadas pelos clientes individuais.
Então, a partir do momento que essa é a segunda folha mais cara do empresário, é a segunda conta mais cara, além do próprio salário dos colaboradores, o segundo maior gasto dos empresários é o plano de saúde. Se nós não nos preocuparmos com o custo crescente em saúde, nós estamos falando de instabilizar todo o sistema econômico do país. Então, nós, do lado do hospital, temos médicos, prestadores de saúde, precisamos estar sempre antenados em prestar um cuidado efetivo, mas o que nós chamamos de custo efetivo, né? Com custo aceitável para garantir a sustentabilidade do sistema. E quando a gente fala de prevenção, esses dados americanos, por exemplo, que são alarmantes, eles também falam muito sobre taxas de obesidade, por exemplo. A taxa de obesidade dos Estados Unidos é altíssima. A taxa de obesidade brasileira também, mais da metade da população brasileira está acima do peso. E a gente entra num outro componente da diabesidade, a junção de diabetes com obesidade, que é uma verdadeira bomba relógio para gastos altíssimos do sistema de saúde de uma forma geral. Esse comentário seu é extremamente pertinente. Acho que um exemplo bacana para a gente discutir é que se a gente hoje, mais da metade do custo do sistema está focado dentro do hospital, né? Então, mais da metade daquilo que o convênio gasta são com os episódios de internação. Só que nós precisamos entender que menos de 10% das pessoas internam por ano que tem um plano de saúde. Então, nós temos 90% das pessoas que estão fora do hospital e que nós temos que gastar recursos, ênfase e tempo para que elas estejam com a sua saúde boa e que elas não precisem internar. Então, o plano de saúde começa a virar algo proativo para os pacientes, proativo para os seus beneficiários, ao invés de ser simplesmente um livro passivo de consulta de onde ir. Então, existem hoje, o Mater Dei está dentro disso, é parceiro de vários novos planos de saúde, que no momento em que você decide contratar um novo plano para cuidar da sua saúde, você automaticamente está assinando que você vai ter um preparador físico, você vai ter um nutricionista, você vai ter um cuidado obrigatório para cuidar dos seus fatores de risco e não comprar um seguro para quando você adoecer. Então, essa é a grande mudança de paradigma. Eu estou contratando alguém que vai me ajudar a prevenir aquilo que eu não quero que aconteça e não contratando alguém para me assegurar financeiramente na hora que eu adoecer. Exatamente. Isso envolve uma atenção por parte do paciente para buscar esse tipo de serviço. Não adianta o hospital, não adianta o centro de saúde, não adianta nem o governo oferecer todas essas possibilidades se o paciente não entende que é necessário esse cuidado. Quantas campanhas são necessárias, por exemplo, para conscientizar a população masculina do exame de próstata, do cuidado com relação a isso, do Novembro Azul, o cuidado da prevenção do câncer de intestino, por exemplo, que é um dos mais, que pode ser um dos mais evitáveis, mas também um dos mais nocivos também para a saúde, né? E aí, nesse ponto, entra a oferta que a Rede Mater Dei tem, que eu gosto muito, que meus pais fazem sempre o check-up por lá, de um day care, né? Isso é muito bacana, porque você tira um dia para cuidar. É claro que isso é restrito a uma parcela da população. É claro que isso não é uma abrangência, esse é o padrão ouro para cuidado, mas pelo menos existe essa oferta, né, doutor? Sim, existe na Rede Mater Dei, existe em vários outros lugares. Eu acho que o mais relevante disso que você acaba de comentar é a gente entender que o check-up ou que a gente pode chamar de exame periódico de saúde, né, que seria um outro nome para o check-up, ele não é um pacote de exames, né? Ele é uma avaliação, o Dr. Marcos Andrade falou muito bem no programa anterior, ele é um pacote de exames direcionado por um cuidado médico que fez uma anamnese, que entrevistou o paciente, que conseguiu individualizar o que aquele paciente precisa para a sua prevenção. Então, se eu encontro nesse check-up um paciente obeso, com risco de diabetes, que já tem uma história de tabagismo, histórias familiares de doenças cardiovasculares,
eu preciso me preocupar muito menos com qual exame de sangue, qual ultrassom, qual colonoscopia que ele vai fazer, e gastar muito tempo pensando em como eu vou mobilizá-lo nas campanhas para que ele consiga deixar de lado esses fatores de risco. Então, são intervenções que não precisam de exames, então nós vamos colocar ele num programa de medicina do esporte, eu vou colocar ele junto com programas nutricionais, e isso vai ter mais impacto na saúde dele, com menor custo, do que colocar ele numa bateria obrigatória de exames. Então, o check-up, ele precisa ter esse lado individualizado. Então, quando a gente fala de cuidado personalizado, cuidado humanizado, individualizado no hospital, nós não estamos falando só de medicina de precisão, o exame que detecta o seu gene. Nós estamos falando de medicina individualizada às necessidades de cada paciente. E quando a gente fala da terceira idade, a gente entra também num fator muito específico de cuidado, e que necessita também de uma atenção diferenciada e até de um cuidado que permeia toda a vida, que não é só da doença que se cuida na terceira idade, né? A terceira idade hoje é a melhor idade, né? A idade que é o maior volume. Nós sabemos que, imaginamos que em 2040 nós vamos ter o dobro de idosos hoje, tanto pelo aumento da expectativa de vida. Nós teremos mais avós do que netos no Brasil, mais avós do que né? netos, exatamente, né? As pessoas tendo cada vez menos filhos, né? As famílias menores e as gerações hoje que estão na faixa adulta vão viver muito mais e muito melhor. Então, as redes hospitalares, os serviços de saúde precisam estar preparados para cuidar desta melhor idade de uma forma diferenciada, né? Rede Mater Dei hoje, por exemplo, em uma das nossas unidades aqui do Santo Agostinho, no coração de Belo Horizonte, tem todo um centro de cuidado do idoso. Então, desde um serviço de geriatria 24 horas no pronto-socorro, ou seja, o idoso que chega no pronto-atendimento, ele já recebe um cuidado individualizado por um médico especialista nas condições deles, até andares de internação que são focados exclusivamente para cuidados de pacientes idosos. Então, desde experiências sensoriais, letras maiores para ele poder enxergar o direcionamento dos quartos, estrutura para fisioterapia e reabilitação, espaço de convivência para a família. O idoso hoje que interna, ele quer receber 3, 4, 5, 6 familiares, né, no hospital, e isso faz parte do cuidado dele, né? Tem uma iniciativa inglesa que fala: cada dia conta. Como você viveria hoje se você soubesse que esse é um dos seus últimos 1000 dias de vida? Existe uma estatística que um idoso que fica internado hoje, ele pode estar dentro dos últimos 1000 dias de vida dele. Ou seja, se ele teve uma internação, ele tem uma doença grave, e 1000 dias são mais 3 anos. O risco dele não sobreviver nesses próximos 3 anos é real. Então, como a experiência hospitalar não pode ser uma experiência negativa. Então, nós precisamos que o momento deste idoso no hospital seja o menor possível, o mais eficiente possível, mas também o mais humanizado para ele e para sua família. A gente estava conversando antes da gravação aqui, você estava me dizendo sobre essa humanização, não só no hospital como um todo, mas até na UTI também. O que muda nessa nova percepção? Bom, a unidade de terapia intensiva, ela precisa ser enxergada como um ambiente não só de cuidados intensivos, mas principalmente de monitoramento intensivo. Então, nós temos pacientes hoje que vão para a terapia intensiva não porque estão imediatamente graves, mas estão em risco de evoluir com algo grave nas próximas 12, 24 horas. Esses pacientes não estão precisando de muitos dispositivos e equipamentos, mas eles precisam de vigilância contínua, né? Um exemplo muito, muito clássico são os infartos e os derrames, que às vezes não estão... Um paciente que tem um princípio de infarto, como a gente costuma dizer, ele tem um altíssimo risco de recorrer com esse infarto nas próximas 24, 48 horas. Ele não está precisando de nenhum dispositivo invasivo, de nada muito avançado, mas ele precisa ser monitorado de perto. Precisa de atenção. Precisa de atenção.
essa atenção a gente só consegue dar hoje no ambiente de terapia intensiva, e eu preciso que esse ambiente seja bom, preciso que esse ambiente tenha janelas, eu preciso que esse paciente possa ficar em pé, e eu preciso que os familiares possam ficar com ele. Então, algo que era um paradigma antes, né, assim, horário de visita no CTI, eu só posso ir de 10 às 11, depois as outras 23 horas do dia o meu familiar fica sozinho ali, fica só com os médicos, eu não sei o que está acontecendo, isso mudou. Né? Os hospitais hoje da rede Mater Dei têm como princípio acompanhante 24 horas dentro de todas as terapias intensivas. Isso, infelizmente, hoje ainda não é lei, mas nós tratamos isso como algo obrigatório, porque a gente sabe que isso melhora, isso humaniza o cuidado e faz com que os pacientes fiquem... eles tenham, inclusive, menos delírios e percepções ruins do hospital. E quando a gente fala, estamos falando de uma ponta da vida aí, né, da terceira idade, vamos falar da maternidade. Como é que o hospital se prepara para isso? Hoje existe uma questão muito importante com relação à violência obstétrica e também ao índice de cesáreas no Brasil. Nós temos um dos maiores índices do mundo de cesárea. E se a gente analisar friamente, esses números apontam para um número imenso de cesáreas que não seriam tão necessárias, cesáreas desnecessárias. Como é que o hospital lida com isso e como é que esse trabalho é feito? Olha, esse é um trabalho que nós temos muito orgulho de dizer que a gente pôde liderar uma iniciativa dessa no Brasil, sabe? A ANS, há alguns anos atrás, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, lançou um programa chamado de parto adequado. Né? Então, acho que o nome adequado é exatamente porque nós não podemos nem ser excessivos pró-cesariana e ninguém pode ser excessivo pró-parto normal a qualquer custo quando não for seguro. Então, parto adequado, né? O parto adequado para as circunstâncias clínicas daquela paciente. Doutor, só uma interrupção, mas o parto humanizado também abrange todas essas questões, porque uma cesárea pode ser humanizada. Perfeito. E às vezes um parto natural, que literalmente é o parto vaginal, o nome correto, talvez fosse esse, ele pode ter violência obstétrica. Exatamente, por isso talvez o nome, né, do programa de adequado. Parto, né? Adequado. E a Rede Mater Dei foi pioneira em participar desse programa com a ANS e nós recebemos por vários anos seguidos o título do hospital com maior número de partos normais do Brasil, tá? Da rede suplementar. Isso acontece às custas da presença de uma equipe muito alinhada. Então, de um pré-natal acontecendo dentro do hospital. Então, quem procura o hospital para fazer os seus cuidados de pré-natal sabe, conhece a equipe que está cuidando antes, sabe a equipe que vai cuidar durante o parto e depois do parto. Então, além disso, acompanhante, isso já é lei, mas muito antes de ser lei, 24 horas, né, o marido ou quem a parturiente desejar pode estar com ela em todos os momentos, desde a entrada do hospital até a hora de ir embora, durante a anestesia, depois do cuidado anestésico, dentro da sala de recuperação, no quarto. A gente tem acompanhante o tempo inteiro e algumas outras coisas que ajudam a humanizar, por exemplo, uma sala da família, em que a família pode assistir através de um vidro o parto, caso seja desejo da parturiente. Então, nós temos orgulho de ter chegado em índices de 65% de parto normal, que é um índice muito acima de qualquer hospital privado do Brasil, através de programas que estimulam o parto normal, desde que seguro, desde que com consentimento da parturiente, né, da mulher, junto com uma equipe que saiba fazer esse cuidado humanizado e multidisciplinar. Né? Não é só a equipe médica que faz o parto. Né? A gente tem toda a equipe de enfermagem, tem toda a fisioterapia pélvica da mulher que cuida do antes, durante e depois para prevenir quaisquer complicações. Sim, se a gente fala de 65% de partos não cesáreas, temos 35% aí de cesáreas, que é um número que não é baixo, mas pelo menos ele está abaixo da média nacional, que ultrapassa os 50%, né, doutor? Exatamente. Nós temos que pensar que o parto normal, ele precisa ser construído desde o início do pré-natal. Um hospital que quer impor um parto natural
de uma pessoa que não conseguiu construir esta ideia e não está preparada para isso, nunca vai ser um parto humanizado e adequado. Né? As vontades e os desejos da mulher são sempre respeitados acima de tudo, desde que ela esteja adequadamente informada dos riscos e benefícios de cada caminho e que o médico possa ajudar a guiá-la nessa decisão. E quando a gente fala do ambiente hospitalar, é preciso falar também de algo que está ali junto desse universo, que é a infecção hospitalar, que já matou muita gente e que vai continuar, infelizmente, vai continuar. O hospital tem infecção, né, doutor? Como é que é essa luta, como é que é esse combate a esse problema que existe há tanto tempo e vai estar entre nós durante toda a nossa existência dos hospitais conosco? O trabalho de luta, né, contra a infecção hospitalar, ele tem inúmeras faces. Nós temos desde as faces aí que já são obrigatórias, conhecidas e auditadas, que são as práticas de esterilização, de higienização das mãos, de uso de equipamentos para poder minimizar qualquer tipo de contaminação hospitalar. Mas ele passa por uma face também que é muito pouco divulgada e que nós temos aí orgulho de poder também ter uma frente muito forte nisso, que é o Programa de Gerenciamento de Antibióticos. De onde que surge a infecção hospitalar? A infecção hospitalar surge do uso excessivo de antibióticos que fazem com que as bactérias dentro do hospital fiquem superbactérias, fiquem super resistentes, porque elas já passaram por múltiplas seleções, né? São seleções não naturais, estão tão expostas a antibióticos que uma hora elas estão resistentes a tudo. E a gente começa a ter infecção hospitalar de germes multiresistentes. Então, a partir do momento que eu tenho um programa em que eu cuido de forma proativa de que os antibióticos sejam usados da forma correta, de uma forma mínima e somente pelo tempo e duração necessária, eu diminuo muito, de forma preventiva, o risco da infecção hospitalar. Então, além de todas as medidas que acho que são de amplo conhecimento, nós temos também essa frente muito forte, que é o trabalho que a gente chama de stewardship, é o Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos. Né? Stewardship é um nome difícil de traduzir para o português, né? Que é o serviço, né, que é de aeromoço do avião, mas é uma assessoria por parte do hospital, então a gente tira um pouquinho da autonomia do médico na hora de tomar decisões sobre os antibióticos, porque a gente fala, olha, esse aqui só pode usar durante tanto tempo, esse aqui a gente só vai usar nessa circunstância, então a gente gerencia isso para poder diminuir as bactérias multiresistentes. E fora do hospital, o consumo excessivo de antibióticos foi um grande problema. Agora, pelo menos, eles são vendidos com controle da receita. Mas o fato da venda livre acarretou também diversas intercorrências, né, doutor? Exatamente. O antes do hospital é extremamente importante também para a prevenção da infecção, né? Hoje nós temos um outro programa que, além de orientar o paciente sobre quais medicamentos ele pode usar antes da sua cirurgia, nós damos todas as orientações sobre outras coisas que às vezes nem estão no horizonte do paciente que aumentam o risco de infecção. Então, por exemplo, para determinadas cirurgias, esse paciente precisa tomar banho com um sabão antisséptico antes de se direcionar ao hospital. Esse paciente, no dia da consulta pré-anestésica dele, ele recebe um kit com este sabonete, com as orientações de que hora que ele tem que tomar esse banho, como que ele tem que lavar as áreas que vão ser feitas em incisão cirúrgica, para que ele possa chegar ao hospital mais bem preparado. O paciente que chega ao hospital com a glicose dele descompensada, o hospital pode fazer tudo de mais seguro para a infecção. Ele estar mais propenso a ter uma infecção, porque a glicose impede que a nossa imunidade atue e previna aquela ferida de se infeccionar. Então, esse trabalho hoje, que é feito através de mecanismos digitais, nós temos um aplicativo que chama Meu Mater Day, que dá todo esse cuidado para o paciente individualizado antes da cirurgia, faz com que o paciente seja mais um agente a prevenir a infecção hospitalar junto conosco. E a gente tem essa herança da nossa pandemia, que ainda não foi embora, que é esse cuidado com as mãos,
com o uso de máscaras. Outro dia, aqui no nosso Saúde e Bem-Estar, um médico comentou que uma residente disse para ele: doutor, vendo todo mundo de máscara ali nos corredores do hospital, ela falou assim: doutor, antes da pandemia, o povo andava aqui no corredor, os médicos, sem máscara. Ele falou assim: era assim, antes a gente não usava máscara dentro do hospital. Ou seja, parece natural que a gente tenha que usar máscara dentro do hospital, né, doutor? Alguns ambientes, né, o centro cirúrgico sempre foi um ambiente de uso obrigatório de máscaras, os procedimentos realizados em CTI sempre foram de uso obrigatório de máscaras, as manipulações de medicamentos e quimioterápicos dentro de capelas, a gente chama de capelas com paramentação inclusive maior do que máscara. Mas um fato relevante e interessante de se considerar é grandes hospitais e redes com maior estrutura monitoram o consumo de álcool por paciente que circula no hospital. Nós temos um indicador para saber se as pessoas realmente estão higienizando as mãos. Eu meço tudo que está sendo consumido de álcool gel e álcool de hematoliso no hospital, calculo se aquele consumo está compatível com o número de pacientes que circulam ali. Né? E a gente tem indicadores, a gente monitora isso, porque se uma área cai o consumo de álcool, eu tenho um time que vai lá para poder motivar, verificar se os dispensers estão funcionando. Isso agora ou já existia antes? Já existia antes da pandemia, mas isso nos permitiu ver que durante a pandemia o consumo de álcool foi lá em cima. E o mais interessante, que talvez seja uma herança positiva, agora esse consumo não caiu. Esse hábito aumentou. A gente sabe hoje que higienizar as mãos com álcool em várias situações é até mais eficiente do que lavar as mãos. Então, existem situações, obviamente, em que a lavagem de mãos com os sabões antissépticos são essenciais, mas a gente sabe que o uso de álcool gel é um dos mecanismos primordiais para evitar qualquer transmissão no hospital. E isso é uma herança, vamos dizer assim, positiva que a pandemia vai deixar para a gente. E a máscara? A máscara continua nas situações, né? Hoje nós tivemos, ontem em Belo Horizonte, a suspensão do decreto para uso dentro de ambientes internos, inclusive em ambientes hospitalares, mas neste momento a Rede Mater Dei continua recomendando o uso de máscara para todos os profissionais de saúde e para pacientes e acompanhantes que circulam dentro das dependências do hospital. Lavar as mãos já é uma conquista que a gente precisa ter, uma conquista individual. Entender, né? Entender a necessidade disso, como é que a gente pode ajudar as pessoas à nossa volta, higienizando, usando álcool em gel, usando água e sabão, né, doutor? Até coisas mais simples, né, que antes eram pouco, que tinha-se pouca atenção, que são as mangas compridas, né? Os jalecos hoje de quem presta assistência precisa ser de manga curta ou no máximo no meio do antebraço. As pontas das mangas compridas são das maiores fontes de infecção que podem ser transmitidas. Então, hoje a gente não pode ter um médico cuidando de um paciente com mangas compridas, porque você lava a mão e a ponta, né, do seu jaleco, da sua camisa, de qualquer coisa, podem ajudar a disseminar. Então, são pequenas coisas que a gente realmente precisa ter um time de especialistas, time de pessoas monitorando, temos que ser instituições sérias que cobram esse tipo de Exatamente. atenção. O médico também não pode usar o jaleco fora do hospital, né? Usar estetoscópio. Às vezes, restaurantes perto de hospitais ficavam cheios de pessoas almoçando ali com estetoscópio. Isso no passado, né? Então, nem tão muito longe, né? Muito distante, né? Parece que é muitos anos, mas foi ontem, né, que isso estava acontecendo. Essa cena do médico andando pela rua com o estetoscópio no pescoço, ela não deve existir mais. Isso faz parte da nossa nova percepção, né? A própria gravata, né? O médico gosta de tirar foto, né, com o jaleco e a gravata. A gravata é algo extremamente proibido no ambiente hospitalar, porque ninguém lava gravata, né? Gravata ninguém não pode ser lava lavada. Gravata. É verdade. Olha essa informação importante. Nunca vi uma gravata tomando banho igual o Cascão, né? Já viu uma gravata no varal? Eu nunca vi. Nem a gravata, nem o Cascão. Não toma banho, não. É isso. Doutor André Soares Costa, muito obrigado pela entrevista, sua atenção aqui conosco. Foi ótimo. Muito obrigado. Muito bacana mesmo. Boa sorte na A participação jornada. foi ótima. Agradeço o convite aí em nome da Rede Mater Dei. A gente que agradece. A gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco.